Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que sim. Ei, estamos aqui mais uma vez para estudarmos esse livro maravilhoso, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, esse tema tão sensacional que é o grande conflito. E olha só, o tema de hoje é justamente o fechamento da porta da graça. Aí você poderia me perguntar, Leonardo, e esse título existe, essa expressão existe na Bíblia? Não, meu amigo. A expressão exata, ela não existe. Mas veja só, é, em João aqui, João capítulo 10, o versículo 7, diz assim para nós. João capítulo 10, verso 7. Só abrir aqui. Capítulo 10, o versículo 7 diz assim para nós. Capítulo 10, verso 7. Opa, só mais um pouquinho. O texto diz assim: E Jesus lhe afirmou de novo, dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então veja, Jesus é a porta. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ali o texto bíblico, ele vai falar para nós e dizer assim: que nós somos salvos mediante a graça, e isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. É dom de Deus, sabe? Então Jesus é a porta das ovelhas. E Jesus, ele é o nosso melhor presente, até porque a palavra dom, ela quer dizer isso, um presente imerecido, algo imerecido. E meu amigo, Jesus é a porta e Jesus é a graça. Jesus é o melhor presente que nós poderíamos ter recebido de Deus Pai. E aí você pode me perguntar, então, o que é que tem a ver com a questão do fechamento da porta da graça? Então, o fechamento da porta da graça, ele pode ser escrito ou descrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 17. Capítulo 16, verso 17, então diz assim: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. O verso 18 diz: E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e correu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Meu amigo. Então veja, o fechamento da porta da graça é justamente uma ação dupla. Uma ação dupla. E antes de continuar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Se vocês puderem, queridos ouvintes, por favor, feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos esse tema que é tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, como eu estava falando, esta é uma ação dupla, uma ação que acontece com Jesus lá no céu, certo? E ele diz, olha, feito está, ou está terminado, está acabado. E acontece aqui na terra também com o Espírito Santo. E como é que eu poderia ver isso? Amós, capítulo 11, diz assim para nós. Deixa eu me ver aqui. Livro de Amós, capítulo 11. O texto bíblico, ele diz assim. Capítulo 3, aliás, verso 11. Estava confundindo aqui. Capítulo 3, verso 11. O texto bíblico, ele diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus. E aí, é uma ação dupla, né? Deixa eu só achar aqui o verso. E eu vou ler aqui para vocês, ok? Amós, capítulo 8. Eu sabia que tinha capítulo 8, versículo 11, tá? Me desculpe aí, mas eu não posso deixar de ler esse verso aqui com vocês. O verso 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe, meu amigo? Como eu estava falando, esta ação, ela vai ser uma ação dupla. Ela acontece no céu, quando Jesus disser está feito, e vai acontecer aqui na terra, quando o Espírito Santo também disser está feito. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 16, versículo 8, lá diz que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Ainda no capítulo 16, o versículo 13, lá diz que o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade e que ele nos faria conhecer toda a verdade, sabe? Mas sem a ação do Espírito Santo, a Bíblia, ela se torna apenas um livro comum, porque quem faz a obra de intercessão e quem faz a obra de transformação nossa, né, do ser humano, é o Espírito Santo, somente o Espírito Santo. Inclusive, 1 Samuel capítulo 10, verso 6 diz que somente o Espírito Santo pode nos mudar, somente o Espírito Santo pode nos transformar, sabe? A porta da graça, ela se abriu e se fechou várias vezes. Por exemplo, ela se abriu lá no livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden. E lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo 15, o texto bíblico, ele diz assim para nós. Capítulo 3, verso 15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja, aqui já foi uma promessa, porque Adão e Eva tinham pecados, então Deus colocou, fez essa promessa, né, que era justamente a de que viria o seu descendente, e então Jesus, né, esmagaria a cabeça da serpente. É interessante, aqui também no livro de Gênesis ainda, mas agora no momento da questão da arca de Noé, né, Deus, ele também abre aqui as portas da arca, e também eu poderia dizer, né, da salvação. E veja só, Jesus, Gênesis capítulo 6, o versículo 8 diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E quando nós lemos o versículo 7 aqui diz: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Aí o verso 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então veja, Noé achou graça diante do Senhor, e o Senhor disse assim: então Noé, constrói uma arca. Sabe por quê? No capítulo 6 ainda, mas o versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O verso 6 diz: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então veja, Deus, ele se arrependeu, não necessariamente da maneira como nós nos arrependemos, porque arrependimento, né, na nossa característica, é no sentido de que a gente errou, então a gente se arrepende e volta a fazer algo ali, mas não nesse sentido, mas é porque Deus se entristeceu de tal maneira que se arrependeu de ter feito o homem, né, se arrependeu, se entristeceu por causa de sua maldade, e aí ele disse: olha, eu vou construir a arca. O versículo 22 diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara, né? Construiu a arca, colocou os animais dentro, e ele entrou com a sua família, sabe? A porta da graça se fechou, mas a porta da graça ali estava aberta e passou aberta um período de 120 anos, mas as pessoas não se arrependeram, as pessoas não se entregaram, então Noé teve que entrar na arca e Deus fechou a porta. Na cruz do Calvário, ali em Mateus capítulo 27, a porta da graça também foi aberta, e foi aberta de uma maneira assim sobrenatural. Mas veja, diante de Jesus, né, ou aos lados de Jesus, do lado esquerdo e do lado direito, haviam bandidos, né, pessoas que estavam ali sendo mortos por causa dos seus crimes. E um bandido dizia assim: ah, Jesus, tu és o Nazareno, então realmente de fato, então se tu és o Salvador, salva-te a ti e a nós também. Aí o outro disse: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma condenação. Sabe? Este homem nada fez para merecer, mas nós estamos aqui porque nós merecemos. E aí aquele bandido, né, arrependido, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe, meu amigo, que lindo, né? No último momento ali, ele aceitou. A porta da graça se fechou para um, mas abriu-se para outra. Um aceitou, o outro não aceitou. Em João capítulo 3, verso 16, Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê
não morra, mas que tenha a vida eterna. Amigo, a porta da graça está aberta para mim e para você. A porta da graça está aberta para o bandido, está aberta para o ladrão, para a prostituta, para o homossexual, para o bêbado, para o drogado, para aqueles que não têm nenhum desses problemas, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto, para homens, mulheres, crianças, enfim. A porta da graça está aberta para todos. Mas um dia essa porta vai se fechar. E meu amigo, você pode me perguntar, e quando será? A Bíblia não fala o dia em nenhum momento em que a porta se fechará. É importante entender que Jesus, ele é a porta e que hoje essa porta está aberta. Por que a porta está aberta? Porque Jesus está intercedendo por mim e por você. No momento em que Jesus deixar de interceder, que ele disser está feito, como a gente acabou de ler lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 30, versículo 17, então, meu amigo, infelizmente não teremos mais o que fazer. Sabe? Este agora é o momento da salvação. A porta da graça agora está aberta. Veja só, aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim para nós. 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia, na provocação, no dia da tentação no deserto. Não endureça o vosso coração. Sabe? A Bíblia está dizendo, está pedindo para que eu e você possamos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar. Amigo, este é o momento. Eis agora o dia sobremodo oportuno. Aqueles dias será dias assim muito magníficos, mas quando Jesus ele deixar de interceder, o santuário se encherá de fumaça. Jesus sairá do santuário e aí, meu amigo, não temos mais como nos arrepender, não teremos mais como nos entregar. Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, aliás, o versículo 11 diz: quem é justo continue sendo justo, e quem é ímpio continue na prática da sua impiedade. Meu amigo, chegará um momento em que não mais teremos como mudar. Jeremias capítulo 8, versículo 20 diz, olha só, esse texto é bastante interessante também. Jeremias capítulo 8, o versículo 20 diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, sabe? Hoje é o dia, meu amigo, de tomar a decisão, mas você talvez diga assim, mas eu sou muito novo, ou talvez você diga assim, eu já passei da idade, ou talvez você diga, não, agora não, mas meu amigo, a Bíblia sempre diz, é agora, eis o modo sobremodo oportuno, eis o dia agora da salvação, veja só, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, o texto bíblico, ele diz assim para nós, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Meu amigo, quem foi que disse para você que agora não é o dia? Sabe, Jesus está dizendo agora é o dia, hoje, agora, nesse momento, sabe por quê? Lá, Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, o texto diz assim, Tiago diz mais ou menos assim, porque a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. E aí, meu amigo, eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a 5 minutos, você também não sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, existem 3 situações na vida do ser humano que ele não sabe o dia e nem a hora. O primeiro é o dia da sua morte. O segundo é o dia do fechamento da porta da graça, quando Jesus deixará de interceder por nós e o Espírito Santo deixará de trabalhar no nosso coração aqui. E o terceiro, o dia da volta do Senhor Jesus. Para essas 3 coisas, nós não sabemos o dia nem a hora, mas precisamos estar preparados. E aí, você está preparado? Eu espero que sim. Querido amigo, querido ouvinte, por favor, toma uma decisão ao lado de Cristo. E eu gostaria de já estar aqui finalizando. A Bíblia mostra que quando a porta da graça se fechar, as pragas cairão. Isso está em Apocalipse capítulo 15, versículos do 1 em diante. Mas veja, são 7 pragas, certo? A primeira praga é a praga maligna dos ímpios, ou seja, das úlceras. A segunda praga são as águas transformando em sangue. A terceira, rios em sangue. A quarta, o sol aquecerá 7 vezes mais. A quinta praga são as trevas sobre a terra. A sexta praga
será justamente a última batalha, a batalha do Armagedon. Tudo isso está em Apocalipse capítulo do 15 ao 16. Apocalipse 15 e Apocalipse 16. E a sétima praga é justamente as chuvas de pedras e os meteoritos. Meu amigo, é importante que eu e você possamos saber disso. Sabe por quê? Quem estiver do lado de Jesus não sofrerá estas pragas. E olha só, para finalizar, hoje é o dia da salvação, como a gente falou. Hoje a porta está aberta, mas ela vai se fechar. E quando ela se fechar, de que lado nós estaremos? É imprescindível que eu e você tomemos a decisão, e a decisão correta. Sabe? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meu amigo, hoje você tem a decisão de escolher vida ou morte, caminho da salvação ou infelizmente o caminho da perdição. É você quem tem as chaves nas mãos para abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, porque Jesus ele não vai entrar forçosamente, ele não vai arrebentar a porta, ele não vai arrombar a porta, não. Ele espera que você abra a porta e tome a decisão. Sabe, amigo, amanhã pode ser muito tarde. Tem uma música do Inário Adventista que diz assim: hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E aí, meu amigo, o amanhã pode ser muito tarde. Eu espero que você tome uma decisão ao lado de Cristo. E eu gostaria de orar por essa tua decisão agora, nesse momento. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado por mais um dia, um momento que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá para tomarmos, de chance também, claro, para tomarmos uma decisão ao teu lado. Abençoa, Pai querido, cada ouvinte, cada amigo também que vai assistir ao vídeo aqui gravado. E, Pai querido, ilumina-os e ajuda que eles possam tomar a decisão ao teu lado. Eu te peço tudo isso e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não se esquecendo, mando aí um abraço, né, para os nossos amigos da Igreja Assembleia, da Igreja Batista Fundamentalista e também da Igreja Internacional da Graça. Aos batistas, nossos irmãos batistas do sétimo dia, nossos amigos católicos também, irmãos, e os nossos irmãos, claro, da Igreja Adventista do sétimo dia. Um abraço para todos e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu!